Meus amados irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu quero vos saudar, meus amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui para darmos continuidade ao estudo do quarto e último trimestre de 2022. Neste, estamos estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E no próximo domingo estudaremos a lição de número 3, que tem como título As Abominações do Templo. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando nossas aulas, que estão participando conosco aqui também. É um prazer ter sempre você aqui conosco e nós podemos aqui expor para você o conteúdo da lição de forma simples, mas de forma a ajudar os professores a desenvolverem as suas aulas. Eu quero agradecer a Deus por isso e quero também pedir a você que você continue compartilhando e convide mais pessoas para assistir a nossas aulas, e assim temos certeza que Deus estará nos abençoando também para que possamos dar continuidade a este trabalho. O nosso prazer é ensinar, transmitir, mostrar, ajudar aos professores e assim que a aula seja bem desenvolvida em classe. Que Deus possa assim abençoar cada um de vocês, caros professores e alunos que nos assistem neste momento. Nós vamos fazer uma breve oração e iniciarmos a nossa aula. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos mais uma vez nos dirigindo a Ti em oração para pedir a Tua bênção, a Tua direção, a Tua inspiração em tudo que iremos falar neste momento. Que o Teu Espírito nos oriente e que Teus filhos possam, Senhor, receber, guardar, praticar e transmitir o conteúdo desta aula com alegria, com entusiasmo, de modo a promover a edificação espiritual dos seus alunos. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula com o nosso texto áureo, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, o capítulo que nós estamos estudando nessa lição, o capítulo de número 8, e o versículo de número 6, que diz o seguinte: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Repetindo, e disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Que expressão do nosso Deus, falando com o profeta Ezequiel, expressando a sua indignação pela forma pela qual os homens de Judá, os habitantes de Judá, estavam praticando idolatria, imundícia, abominações dentro do templo sagrado do Senhor. Por isso o juízo de Deus viria sobre aquele povo. Na lição passada, nós aprendemos que o juízo incluiria também o templo. E nós vamos ver no texto de hoje as abominações graves que estavam acontecendo ali. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, haviam muito mais abominações que estavam acontecendo, mas essas 4 abominações representavam todas as outras manifestações que contrariavam a lei de Deus e a santidade de Deus que deveria ser seguida no seu santo templo. Vamos então para a nossa verdade prática. Diz assim: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Repetindo, o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do
fim dos tempos. Vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ezequiel, no capítulo que nós estamos estudando, versículos 5, 6, 9 a 12, versículo 14 e 16. Eu recomendo aos caros professores e alunos que leiam todos os 18 versículos deste capítulo. Vale a pena você acompanhar, meu caro professor e aluno, como Deus vai conduzindo o profeta nessas visões e mostrando as abominações de forma sequenciais. E é isso que esta lição destaca, as terríveis abominações que estavam acontecendo naquele santo lugar. Vamos então à leitura destes versículos. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas vereis ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, expor a visão do capítulo 8 do livro, é claro, do livro de Ezequiel. 2, destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciões. E, por último, tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. Prosseguindo, vamos começar pela nossa introdução. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. Isso nós dissemos na semana passada, quando falamos sobre veio a minha palavra do Senhor. Quando vem a palavra, ela vem direta, ela vem de forma objetiva. Mas quando vem visões, sonhos, são permeados de símbolos e carecem da devida interpretação. Continuando, o livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos. Capítulo 1 e capítulo 40 a 48, além de capítulo 8 a 11. O capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria
por meio da análise das abominações chocantes. Ora, meus amados irmãos, a escola dominical é essencialmente prática. Alguém pode olhar para essa lição e dizer, mas para que e por que estudar as abominações do templo de Jerusalém? É porque nós vivemos dias em que os templos sagrados estão sendo invadidos com inúmeras práticas e que representa um tempo de apostasia similar ao que estava acontecendo em Jerusalém. Nós hoje temos práticas em muitas igrejas que nós duvidamos que sejam práticas de verdadeira e genuína adoração a Deus. E também há uma aplicação espiritual importante. Nós hoje somos o templo de Deus. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso nos mostra que também não podemos permitir que o nosso corpo como templo seja invadido, dominado e usado de forma a desagradar a Deus, de forma que Deus olhe para nós como o seu santo templo, onde o seu Espírito quer habitar, atuar, trabalhar, usar e ver coisas que o desagradam. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos manter a santidade no templo e afastar todo tipo de abominação que queira contaminá-lo. Prosseguindo, vamos para o primeiro tópico da nossa lição, sobre a visão. Primeiro item diz o seguinte, a segunda visão. As visões do capítulo 1 a 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus, que está em Ezequiel capítulo 1. Diz assim, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E o capítulo 8 introduz nova visão no 6º ano, no 6º mês. Nós trouxemos para você, na tela seguinte, algo interessante. Nós apresentamos esta tela na primeira lição. Aqui nós temos a primeira visão de Ezequiel acontecendo em junho de 593 a.C. E nós temos a segunda visão de Ezequiel acontecendo no capítulo 8, versículo 1, em agosto a setembro de 592 a.C. De um junho para o outro, 12 meses. Mais 2 meses, nós temos julho e agosto. Então, este quadro confirma aquilo que o nosso comentarista fala. Esta visão aconteceu 14 meses após da primeira visão. Por isso, o título deste tópico é A Segunda Visão. Continuando, mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. E aí tem uma frase que eu trouxe para você, um desenho que pode ajudar você a entender o que o nosso comentarista fala. O nosso comentarista fala assim, dessa forma. Essa visão é preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, mas isso não exclui o futurismo, que anuncia eventos que estavam para acontecer. Então eu fiz aqui um desenho muito interessante e simples, né? Aqui nós temos Ezequiel, e Ezequiel fala no momento anterior à destruição do templo. Então, para Ezequiel, esta visão era uma visão futura. Mas para nós que estamos estudando a palavra de Deus hoje, nossos dias, nós olhamos para esta visão como preterista, como algo que já aconteceu. Por isso, tem essas duas palavras que pode confundir o professor e o aluno, e eu deixei esta linha do tempo para você entender. A visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, que estão no passado. Mas não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Então, para Ezequiel, naquele momento, ele estava falando de coisas que não tinham acontecido ainda. Mas
nós, olhando para esta visão hoje, vemos algo como pertencente ao passado, pertencente ao pretérito. Espero ter ajudado você, caro professor e aluno, a entender esta frase. E vamos continuar a nossa aula indo para o segundo item do primeiro tópico: as visões das abominações do templo. A visão do capítulo 8 destoa das demais visões do profeta Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo e até mesmo no contexto escatológico. As profecias bíblicas têm esta função muito peculiar. As profecias bíblicas falam de um tempo próximo, de um tempo um pouco mais distante e de tempos futuros. Isso nós vemos no livro do profeta Joel, por exemplo. Quando Joel profere a sua mensagem, ele está proferindo para um povo que estava passando por um momento difícil, quando o gafanhoto estava tomando conta da terra. E aquele estado de destruição presente gerou uma profecia que serviu para aquele momento, para um futuro próximo e para um futuro distante, algo que ainda irá acontecer. O mesmo acontece nesta visão do profeta Ezequiel. Nós temos aqui uma mensagem de algo que estava acontecendo naquele momento, mas que projetava-se para um futuro próximo e para um futuro distante ou escatológico. Daniel teve visões de coisas futuras. E da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuros. Diz assim: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Terceiro item do primeiro tópico: como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo ou in corpore. Era uma visão em tempo real, mas não foi física, porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. E depois ele retorna à Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu quero ler para você esta parte do texto sagrado, Ezequiel capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3, diz assim: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. Versículo 3 diz assim: e estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes, diz assim a palavra do Senhor. Então, Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição seria inevitável. Isso está no último versículo, quando ele diz o seguinte: pelo que também procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos, com grande voz, eu não os ouvirei. Prosseguindo, vamos para o segundo tópico da nossa lição, sobre as abominações, primeira parte. Segundo tópico da nossa lição diz o seguinte: primeiro, a imagem de ciúmes, versículo 5. O termo ciúme do hebraico kiná significa zelo, ciúme, ardente, ira.
Essa imagem é semel em hebraico, imagem, ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azerá, deusa também conhecida como bosque, poste, ídolo. O rei Manassés, pois, colocou no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azerá, está escrito no texto sagrado, mas que foi destruída pelo rei Josias. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúmes de Deus pelo seu povo. Eu quero ler este versículo em uma versão que nós conhecemos como versão na linguagem de hoje. Diz assim, Ezequiel, no capítulo 8, versículo 5. Deus me disse, homem mortal, olha para o norte. Olhei e ali, perto do altar, na entrada do portão, vi o ídolo que era uma ofensa contra Deus. Entenda que Deus é um Deus que ama o seu povo, aquele que o adora, aquele que ele salvou, aquele que ele libertou. E quando um ídolo toma o seu lugar de adoração, a Bíblia diz, lá no Novo Testamento, que o Espírito que em nós habita tem ciúmes, ou seja, um zelo por aquilo que é seu. Ora, Deus diz para o profeta, eles estão me afastando do meu santuário, estão tomando aquilo que é meu. Então ali estava uma imagem de ciúmes, ou Azerá, que significa o quê? Deus estava sendo ofendido, estava ficando irado, porque o povo estava o abandonando, o deixando, causando indignação a Deus, porque estavam abandonando aquele que os salvou, que os tirou do Egito, que os tirou com um braço forte, estendido, de forma grandiosa. O povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho em seco, e agora, anos após, o povo se esquece de Deus e adora a um ídolo, coisa que desde os mandamentos, desde Êxodo capítulo 20, é dito que eles não poderiam fazer, mas assim fizeram e colocaram ali, na entrada do templo, já de frente, logo na entrada do templo, um poste ídolo, para que o povo que entrasse já prestasse a sua adoração ali fora mesmo, fora do templo, na sua entrada. Prosseguindo, vamos ao segundo item do segundo tópico, o culto aos animais e aos répteis. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 6 diz assim, e disse-me, filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda mais abominações. Versículo 7. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. E então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E o versículo 10, que é citado no texto, diz assim, e entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E versículo 11, e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na sua mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então, seguindo aqui a nossa lição, diz assim o nosso comentarista, Ezequiel viu pintado nas paredes, no interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. E diz mais aqui o nosso comentarista, a zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam neles
mais que símbolos ou emblemas, eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Queridos irmãos, você deve se lembrar muito bem do bezerro de ouro, que durante muitos anos foi adorado e de vez em quando estava lá o bezerro de ouro novamente no meio do povo. O povo trouxe do Egito a ideia de adorar a um bezerro e agora o templo estava repleto de imagens de animais e os homens estavam adorando aquelas imagens dentro do templo sagrado. Prosseguindo, os 70 anciãos é o item número 3 do segundo tópico. Ancião aqui é o mesmo que idoso ou o mais velho. Tanto no hebraico, zaquém, como no grego, presbíteros, ambas as palavras significam pessoas de idade, velhas, experientes, ou pessoas que lideravam no meio do povo. O termo é usado ainda para príncipes e líderes nas comunidades cristãs. O interessante destacar aqui é que esses homens eles eram anciãos e, como tais, deveriam ser guardiões da lei, da cultura, dos costumes e da adoração. Os anciãos sempre eram consultados. Você deve se lembrar que Roboão ele consultou os jovens e o Conselho dos Jovens acabou determinando uma ruptura na nação que era uma nação única e se tornou em duas nações. Enquanto os anciãos tinham um conselho muito mais acurado, muito mais de acordo com a realidade por causa da experiência. Então esperava-se que os anciãos eles mantivessem ou preservassem a cultura, a adoração no povo e os costumes. Mas estes anciãos estavam agora contaminados também com a idolatria. Diz assim o nosso comentarista: quanto a Jazanias, filho de Safã, parece que é o mesmo escrivão do rei Josias. Alguns estudiosos não veem motivos suficientes para distinguir este Safã do escrivão. Alguns vão dizer, mas não, aquele Safã ele era um homem que orientou a Josias, ele contribuiu para que o livro da lei fosse preservado, então ele era um santo homem de Deus, ele era zeloso pela lei. Mas aqui o texto fala de Jazanias, seu filho. E aí o comentarista diz o seguinte: se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Então, pelo fato de Safã ter sido um homem temente a Deus, não quer dizer necessariamente que o seu filho também o seria. Então, Jazanias estava no meio deles, no meio daqueles anciãos que estavam prestando culto àquelas imagens, aqueles animais dentro do templo sagrado. Prosseguindo, vamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, sobre as abominações. É a segunda parte deste conteúdo que fala sobre as abominações do templo. Vamos lá? Diz assim mais o nosso comentarista: o ritual de Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no período da seca, no submundo, e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim, era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz, no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Olha no que o povo de Israel se envolveu. Em uma adoração de um Deus que morria e ressuscitava, que morria quando havia seca e ressuscitava quando havia abundância de colheita, quando estava havendo o tempo das chuvas em que se podia plantar e colher. Que idolatria, meus amados irmãos. E aí o comentarista explica que as carpideiras eram as planteadoras
profissionais, pessoas que eram contratadas para chorar nos velórios. Isso não é incomum em nossos dias. Ainda há em lugares distantes deste país e em muitos lugares pessoas que têm esta função de estar presente num velório e chorar para que as outras pessoas se sintam também comovidas e chorem também. É o que diz o nosso comentarista. Pranteadoras profissionais cuja função era lamentar nos velórios e enterros para fazer com que os outros também, no caso, chorassem e, se fossem nos nossos dias, chorem. O comentarista acrescenta o seguinte: parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão do profeta é do 6º mês. Então, parece que essas mulheres estavam envolvidas num sincretismo religioso, fazendo com que, misturando coisas sagradas com coisas profanas. E é claro que Deus não aceita nenhum tipo de mistura. Diz assim o nosso comentarista: era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, que corresponde a junho e julho. Eu quero ler então o texto que corresponde a essa explicação. Diz assim, Ezequiel 8, 13 e 14. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres, assentadas, chorando por Tamuz. Deus tenha misericórdia de nós, que as abominações não contaminem os tempos sagrados dos nossos dias. Prosseguindo, segundo item do 3º tópico, os adoradores do sol. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costa para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Havia no Egito o templo do sol, Bet Semesh, em hebraico, casa do sol, como está em Jeremias capítulo 43, versículo 13, e é termo traduzido por Heliópolis na Septuaginta. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On, seu nome hebraico, ou Heliópolis em grego. Conforme a Septuaginta, como já citamos, a cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ra. Todo esse ritual às falsas divindades revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Os homens viraram as costas literalmente para Deus. Diz assim o texto sagrado: e disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com os rostos voltados para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Prosseguindo, vamos para o 3º e último item deste tópico. Isto é algo bastante interessante, cabe aqui uma longa explicação. Retomando a abertura da profecia, parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia, no momento, uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de presidiário. Mas voltemos a falar sobre os anciãos. Os anciãos vinham em busca de palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. E eu vou mostrar esses textos para você na próxima tela. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manterem
informados do que Deus estava falando através do seu profeta. Ou seja, eles não buscavam consultar o Senhor para melhorar as suas práticas, para que tivessem uma vida mais equilibrada, uma vida de maior santidade diante de Deus. Não, eles iam para saber até que ponto Deus estava agindo a favor ou contra o seu povo através do ministério do profeta Ezequiel. Aí diz o nosso comentarista o seguinte: isso parece ser pouco provável. O que seria pouco provável? Lendo Ezequiel capítulo 14, versículo 4 e 5, nós vamos entender. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, fala com eles. Fala com quem? Com os anciãos. E diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então era pouco provável que eles iam em busca de uma palavra, iam em busca de um renovo para a vida deles, porque estavam indo até o profeta. Não. Aí diz o nosso comentarista o seguinte: além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Então eu trago para você textos para que a gente possa entender melhor esta parte da lição. Diz assim Ezequiel capítulo 14, versículo 1 a 4. Então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim, diz Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leve a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Vamos lá? O outro texto, Ezequiel capítulo 20, versículo 1 a 4. No quinto mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim, diz Ezequiel. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. Você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhes as abominações que os pais deles praticaram. Então, pelo texto sagrado, nós entendemos que Deus estava olhando o coração desses anciãos, que eles não vinham a Ezequiel para consultar o Senhor, para tomar um outro rumo em suas vidas, porque os seus corações estavam contaminados com a idolatria e Deus não estava se agradando da atitude deles. Eles estavam sempre ao redor de Ezequiel, porque sabiam que dele emanava a mensagem profética e através dele o Senhor falava o que estava acontecendo com a nação de Judá. Amém! Chegamos à nossa conclusão. Aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que o Deus Santo não tolera pecado. Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade, com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Então, deixemos de lado toda a idolatria e não devemos jamais levar para os nossos cultos, para os nossos templos, a contaminação deste mundo e das imagens e dos ídolos que permeiam a sociedade e querem invadir o santuário de Deus. Deus tenha misericórdia de nós
que possamos manter tanto o templo, como chamamos a igreja, santo, puro, limpo, quanto o nosso templo para a adoração ao Deus que é vivo e verdadeiro. Amém. Eu convido você para a próxima lição, a quarta lição do quarto trimestre, na qual falaremos sobre quando se vai a glória de Deus. Quando a glória de Deus se vai, o que acontece? Eu quero terminar aqui agradecendo a você por estar assistindo essa aula até agora e te peço mais uma vez, aproveite e compartilhe com um irmão, com uma irmã que você conheça, que também lecione numa escola dominical e quem sabe esta aula possa ajudá-lo no desenvolvimento da sua aula e assim tenhamos um aprendizado maior, participativo e assim a escola bíblica dominical possa ganhar e o reino de Deus também. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixo aqui o meu abraço para você. Estaremos aqui na próxima semana, se Deus assim nos permitir, para falarmos da quarta lição. Uma ótima semana para você e um ótimo domingo na Escola Bíblica Dominical. Não falte! Você agora tem maiores informações para poder argumentar e mostrar ao seu aluno, se você é professor, e se você é aluno, mostrar ao seu professor alguns detalhes importantes que nós mostramos aqui durante esta aula. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.